Pai, Deus de infinita misericórdia, infinita graça, Senhor, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por tudo. A Tua palavra diz: em tudo dai graças, em tudo temos motivos para te agradecer, Senhor. Pai, se estamos vivos, guardados e cuidados pelo Senhor, meu Pai, é por amor, é por graça. E Pai, continua nos abençoando, Senhor. Primeiro com a bênção da presença. A bênção, meu Pai, da Tua companhia, assim como o salmista Davi. Ele clamou quando pecou, Senhor, e pressentiu que talvez perdesse a sua companhia, a sua presença. Ele clama que tirasse tudo dele, menos a Tua presença, porque ele sabia o quão precioso era a Tua presença, a Tua companhia. Então, Pai querido, primeira bênção da presença sobre nós. A comunhão, o sentimento, ó Pai, de poder tocá-lo, meu Pai. De poder senti-lo, meu Pai, tão palpável, assim como o restante da matéria que nós podemos ver, Senhor. Então, Pai, livra-nos, ó Pai, da monidão, da insensibilidade a Ti, Senhor. Que venhamos sempre, não somente Te ver, Te perceber, entender, mas sim Te sentir, Senhor. Pai, fica conosco nessa noite de ajuntamento virtual. Nessa noite, ó Pai querido, de reflexão da Tua palavra, desse momento do qual nós vamos à luz das Tuas Escrituras, Senhor. Que vamos aprender um pouco mais de Ti. Entendemos, ó Pai, que as Santas Escrituras foram deixadas para nós como a carta de um Pai amoroso que deseja o melhor para o seu Filho. E que assim a recebamos hoje, Pai, como filhos, e o Senhor como nosso Pai e nosso Senhor. É o que pedimos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Cumprimento novamente os irmãos com a paz do Senhor, aqueles que chegaram depois, nossa irmã Rosinha. Amém. O restante aqui eu já fiz menção, já cumprimentei. Amém. E hoje, meus irmãos, algo que eu agradeço a Deus pela rica oportunidade. Primeiramente a Deus, depois ao pastor André, me dar a oportunidade como obreiro, de poder também ministrar a palavra do Senhor. E algo que eu sabendo que eu ministraria hoje, e orando ao Senhor, e pedindo, né, que Deus colocasse no meu coração a convicção daquilo que eu devia falar. E me veio o texto que se localiza em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Peço que os irmãos, aqueles que puderem, abram as suas Bíblias aí, também vou fazer a leitura. Mas aqueles que puderem também, é importante que leiam e examinem as Santas Escrituras. Né? Eu já ouvi algo interessante. Que quando nós lemos a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Ela se torna a palavra de Deus a partir do momento que eu a compreendo e que eu a torno viva dentro de mim. Aí sim é Deus falando, é a palavra de Deus em mim. É o Cristo sendo gerado em mim. E realmente isso me fez refletir. Não é simplesmente ler. Se você simplesmente ler como um livro comum, será somente a Bíblia. Será somente a reunião dos livros escritos pelos apóstolos, homens humanos. Mas a partir do momento que eu e você compreendemos, e pela ação do Espírito Santo, ela gera em mim, primeiramente a fé, ela gera em mim a aplicação, ela se torna viva e se torna realmente a palavra de Deus fluindo em mim, para mim, e que através dessa fluência ela venha alcançar outras pessoas. Assim se torna a palavra de Deus. Amém? Eu achei interessante essa reflexão, que fica com os irmãos também. E que hoje ela se torne palavra de Deus, a Bíblia. Ela se torne verdadeiramente a voz de Deus ecoando nos nossos corações, nas nossas almas. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 12. Creio que todos já acharam aí para ganhar tempo. Eu vou ler. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Novamente, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Mais uma rápida oração, só pela palavra. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, obrigado, Pai querido, pela santa Escrituras, Senhor, que foram deixadas para nós, como, Senhor meu Deus, um alerta. E também, meu Pai, uma carta de amor para um pai, de um pai que deseja o melhor para o seu filho. Então, Pai, me ajuda, que a autoridade do Teu Santo Espírito, ela recaia sobre mim. E que, Pai, venha fluir através de mim, Pai, a Tua palavra. Venha fluir através de mim, meu Pai, a gloriosa ação do Teu Espírito Santo, que cada um que esteja ouvindo, venha gerar, venha no seu interior, meu Pai, compreender. E também, além da compreensão, venha a aplicação, venha a transformação, Senhor. Eu te peço, Senhor, que não seja mais um culto, não seja mais um discurso comum, mas pelo contrário, Senhor, seja a palavra que vai mudar a vida de cada um que está ouvindo hoje. Seja um momento, ó Pai querido, de uma nova caminhada, de uma nova transformação, Senhor. Que aconteça algo hoje espetacular, algo maravilhoso, algo sobrenatural, Senhor.
É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? E eu tenho como um tema dessa ministração o que eu quero receber. E alguns irmãos depois vão ter acesso a ver depois a arte, que é um rapaz segurando um presente atrás, e ele para fazer uma surpresa para sua namorada ou esposa. E ali ele vai surpreender, e claro, já imagino que a moça vai ficar bem contente de receber um presente, de ser surpreendida. E porque o que eu quero receber? Eu li o versículo de Mateus capítulo 7, versículo 12, dizendo que é uma lei. Jesus está dizendo que é uma lei de proporção. Se eu quero que algo seja feito para mim, o desafio é que eu faça isso primeiro. Eu vi hoje um vídeo muito interessante do qual estava num túnel, um homem estava empurrando seu carro, aí nisso se achegou um motoqueiro e também ajudou a empurrar, nisso vieram outros. Eu achei interessante esse fato, isso complementou, isso tornando ainda mais real o que eu deveria falar hoje. E eu também, graças a Deus, eu sempre tive experiências de ajudar pessoas e também ser ajudado, principalmente quando se refere a carro. Já teve situações que eu precisei de pessoas, então eu sempre procuro ajudar quando eu tenho essa oportunidade. Esses dias mesmo, não fazem muitos dias, estava eu, minha esposa e Maria, e eu com um rapaz do carro mexendo atrás, e ali eu parei para saber o que eu podia ajudar. Ele disse que não, estava só checando, mas arde no meu coração sempre essa ajuda, porque das vezes que eu precisei, eu sempre fui socorrido, e se eu quero também ser sempre socorrido, eu preciso também sempre socorrer. Amém? E nós vemos que no livro de Mateus, Jesus, ele, a partir do capítulo 6, ele começa o Sermão da Montanha, e ele fala sobre como o crente deveria se portar para se fortalecer. Ele fala sobre jejum, sobre oração, sobre jejum, sobre caridade, de como devemos ajudar, se essa ajuda ela deve ser mostrada ou não, pelo contrário, ela deve ser uma ajuda motivada simplesmente em ajudar, não mostrar para os outros que estão ajudando. Fala sobre a ansiedade também, vai falar sobre a solicitude da vida, o mal que a ansiedade traz, e também não traz nada de bom para nós. E ele segue o capítulo 7 falando já logo no início, ele fala sobre não julgar, porque conforme a medida que julgamos, seremos também julgados. O capítulo 7 ele já começa falando sobre julgamento, na mesma medida e proporção que nós fizermos o nosso juízo, também seremos julgados nessa mesma proporção. E por que eu li isso? Porque esse capítulo ele vai tratar justamente sobre isso. Porque o reino de Deus, ele é um reino de princípios, é um reino de ordem. É um reino que há pilares, que há princípios no reino de Deus. Então o que acontece, meus irmãos? É regido por princípios imutáveis e indispensáveis do reino de Deus. O primeiro deles, que é definido, é a própria essência do reino de Deus, do próprio Deus, que é o amor. Deus é o amor. E esses são os princípios do reino de Deus e que move todo aquele que se encontra no reino de Deus. Então ele é movido pelo amor. E uma das características também desse reino de Deus, esse reino já instituído naqueles que aceitaram Cristo e creem no Cristo, é a justiça, que está em Romanos 14, 17, que diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Então diz que um dos atributos, hoje eu quero me fixar mais na questão de justiça, e não da justiça como nós compreendemos, a justiça para se fazer valer um castigo, para se fazer valer uma punição, mas sim a justiça que fala de restituição, a justiça que fala de realmente algo ser restituído na mesma proporção, cada um receber o devido salário por aquilo que fez, tanto bom como ruim. E por que o tema, o que eu quero receber? Porque todos queremos receber bem. Todos queremos ser compreendidos, todos queremos ser ouvidos, todos queremos ser consolados, todos queremos ser socorridos. Mas quando diante de mim e de você existe a necessidade de socorro, diante de nós existe a necessidade do consolo, diante de nós há a necessidade de alguém ser ouvido, será que nós estamos dispostos a oferecer aquilo que gostaríamos de receber? E essa é uma reflexão que eu quero me aprofundar com vocês hoje, porque muitas vezes nós vemos o que tem acontecido no mundo, e não só em relação à vida, mas eu digo em relação aos relacionamentos entre as pessoas. E se me perguntarem hoje qual é a solução, eu diria que é Deus. Deus, e não tem outra solução, é Deus. Porque quando nós falamos de justiça, lei, ela vai ter dificuldade em operar devido à maldade no coração dos homens.
Até as boas intenções elas conseguem ser pervertidas pelos corações pervertidos dos homens. Vou dar um exemplo para os irmãos. Os irmãos não vão ouvir sobre política. E muitas vezes acontece a instituição de uma lei, de uma ajuda para as pessoas necessitadas. Então, logo que essa lei é aprovada e um benefício ele é oferecido, prontamente existem pessoas querendo fraudar, pessoas levarem vantagem não tendo direito àquele benefício. E assim é com tudo. Todo aquele benefício que ele é instituído para ajudar um menos favorecido, um mais necessitado, em contrapartida é gerado uma corrupção, é gerado algo ruim atrelado a isso. Então fica muito difícil se fazer justiça, porque depende muito do coração dos homens. Então eu digo que até as boas intenções, se não encontrarem corações preparados, não terão lugar para habitar. Então é a maldade que reside no coração do homem e o problema das coisas. E o que é capaz de combater isso? Deus, que é o próprio amor, o amor de Deus. Não há outra solução. Não há outra solução para a humanidade senão o amor de Deus. Senão nunca haverá justiça, porque a justiça humana ela é tendenciosa. A justiça humana, ela sempre, se você fosse se julgar todos os dias, você se teria como inocente todos os dias. Porém, o mesmo pecado cometido pelo vizinho, ou pelo seu chefe, ou enfim, fora de você, o peso, a medida do julgamento é diferente. Então, quando nós falamos a questão de o que eu quero receber, se é a mesma proporção daquilo que eu ofereço. E aí eu quero começar falando, primeiramente, que todo mal ele tem a sua retribuição. E eu não quero falar isso num tom de um Deus de ameaça, de um Deus que pune, de um Deus que faz, mas um Deus que é justo. Um Deus que é justo. Um Deus que ele premia o bem, mas ele também pune o mal. Quero ler com os irmãos aqui um versículo que diz, Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Muitas vezes, eu já mesmo utilizei esse texto erroneamente, dizendo, no início, quando ele fala não se deixe escarnecer ou zombar em algumas traduções, que era aquela questão de você fazer piada com as coisas de Deus, ou você zombar de uma igreja ou de alguém da igreja, e realmente a etimologia do texto não fala sobre isso. Ele está falando que Deus não se deixaria escarnecer pelo fato de não ser fiel àquilo que ele diz. Que ele segue o versículo dizendo, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então quer dizer, tudo aquilo que o homem semear ou plantar, com certeza ele vai colher, ele vai ceifar. Para que se acaso ele não colhesse, Deus fala, olha só, Deus não é tão Deus assim. Porque você diz que plantou, colheu, como não colheu? Então Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar de quem ele é, da sua imutabilidade. É isso que o versículo quer dizer. Ele está dizendo que aquilo que você fizer, você vai ter um resultado, tanto sendo positivo ou negativo. Nós daremos conta das nossas palavras. A palavra de Deus diz que daremos conta de cada palavra ociosa. A Bíblia diz que nós daremos conta até das nossas palavras. Salmo 37, capítulo 1, Salmo 37, versículo 1 e 2, que diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Talvez quem ouça essa mensagem, esteja ouvindo ou vai ouvir depois, pode pensar, o Décio está falando aqui para amedrontar as pessoas. Não. Eu só estou dizendo que aquilo que você planta, você colhe. Esse é um princípio físico e espiritual também. Físico, vamos levar para o lado da agricultura. Não há como você semear colocar uma semente de hortelã e nascer o coentro. Não há como. E aí eu concordo que acho que nenhum agricultor queria isso. Queria plantar algo e receber algo diferente. Você vende a sua safra, enfim, o fruto da sua lavoura, e aí chega no final é um outro fruto. Eu acho que nem o próprio agricultor queria isso. Mas enfim, é um princípio físico. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Aquilo que você planta no decorrer na sua vida é aquilo que você vai colher. Às vezes vemos pessoas que têm dificuldades em relacionamento. Pessoas que não conseguem ter relacionamentos duradouros, são pessoas difíceis de lidar, pessoas que são realmente geniosas, como eu posso dizer assim, e às vezes reclamam que são pessoas sozinhas, pessoas que não têm muitos amigos, pessoas que não têm muitas companhias. E aí a pergunta que fica, como que essa pessoa se relaciona?
Como que essa pessoa ela se porta diante do relacionamento? Será que essa pessoa é companheira também das outras pessoas? Será que essa pessoa também está à disposição das pessoas para exigir companhia? E agora eu vou para o segundo ponto também em relação a isso. O reino de Deus, ele trabalha muito com motivações. Eu já preguei sobre isso, se eu não me engano, na terça-feira retrasada, sobre motivações. Se você faz o bem com a motivação errada, talvez isso não retorne para você. Sabe por quê? Porque Deus trabalha com princípios, eu vou falar. Às vezes podem notar, meus irmãos, no decorrer da minha caminhada eu tenho visto pessoas assim, que nitidamente elas fazem as coisas para serem reconhecidas. Elas fazem as coisas nitidamente para que sejam aplaudidas, para que sejam reconhecidas. E quando eu vejo isso, meus irmãos, eu vejo claramente na vida dessas pessoas, isso justamente não acontecendo. O reconhecimento, às vezes até pelo contrário, a ingratidão. Para mostrar que a motivação real não foi por amor aquilo que ela estava fazendo, não foi por dedicação o que ela estava fazendo, mas sim para aparecer, mas sim para ser reconhecida, mas sim para de alguma forma receber alguma recompensa. E não realmente, olha, estou ajudando essa pessoa porque realmente eu amo essa pessoa. Eu amo mesmo, eu não faço questão que ninguém saiba, porque é só por amor mesmo, é só por amor. Estou fazendo isso não é para que os outros vejam que eu estou fazendo, pelo contrário, é para Deus, é somente para Ele. Eu não preciso ser reconhecido, elogiado por ninguém. Porque geralmente quando nós fazemos motivados por isso, muitas vezes o retorno não vem. E aí eu falo para vocês, Deus está sendo injusto, Deus está tratando com você. Deus está tratando com você. Deus está, e no tempo certo você vai receber da maneira certa. A própria palavra de Deus, ela fala em Gálatas 6, voltando lá em Gálatas capítulo 6, que ele fala no versículo 9, e se não cansemos de fazer o bem, se não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, quer dizer, colheremos, se não houvermos falecido. É uma promessa de que se nós não cansarmos de fazer o bem, não cansarmos, ao tempo certo nós vamos colher o fruto das nossas boas ações. Se nós não desistirmos de fazer o bem. Quantas pessoas nós conhecemos que pessoas que fizeram bem e não foram retribuídas da mesma proporção naquele momento. Pessoas que amaram e não tiveram esse amor correspondido. Pessoas que confiaram e tiveram a sua confiança traída. Pessoas que enfim, se doaram e não foram retribuídas. E pessoas que, a partir dessas mágoas, desses rancores, deixaram de acreditar, deixaram de fazer o bem. Acharam que não vale a pena ser bom, não vale a pena, eu não confio mais, ninguém presta. Quantas vezes nós ouvimos pessoas falarem isso e deixaram mudar a essência. Deixaram de ser boas porque uma maldade foi feita com ela. É muito interessante, você não pode deixar que nada seja capaz de mudar a sua essência. Nada seja capaz de mudar quem você é, na sua personalidade. Nós, como somos cristãos, pequenos cristos, a nossa natureza é de amor, é de amar, é de perdoar, é dar segunda chance. Então, nada, nenhuma falta, nenhuma atitude, nenhuma traição pode nos tirar essa essência, essa personalidade de amar. Porque é isso que vai mudar o mundo. E volta àquilo que eu estava falando, é Deus, é amor que vai mudar esse mundo. Um mundo que prega somente a recompensa, eu amar quem me ama. E quando a Santa Escritura, ela traz uma outra reflexão para mim, justamente aquela pessoa que não me ama, ela precisa ser amada. Ela precisa que o amor que eu tenho, eu distribua para ela e a ensine a amar, apesar de ela não me amar. A Bíblia diz no Salmos 41, versículo 1, hoje nós vamos discorrer bastante a Bíblia, para poder a gente entender e dar pano de fundo para isso, para que os irmãos entendam que não é o Décio falando, são as Santas Escrituras dizendo a respeito dessa lei da proporção, desse dínamo, né? Acho que talvez os mais antigos vão lembrar do dínamo. Dínamo é um dispositivo do qual você, através da energia mecânica, você gera luz. Talvez os mais antigos vão conhecer bicicletas, que conforme você pedalava, e na proporção que você pedalava, acendia a luz da sua bicicleta. Então, se pedalasse pouco, a luz não acendia. Se pedalasse muito, ela acendia. Então é um dínamo, é uma proporção. Então aquilo que você dá é aquilo que você recebe. No Salmo 41, versículo 1 diz assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, e o Senhor o livrará no dia mau. A Bíblia diz que aquele que socorre
No dia que precisar de socorro, será socorrido. Aquele que ajuda, no dia que precisar de ajuda, será ajudado. Isso é promessa do Senhor. Isso é promessa, não é o Décio falando, é a palavra, é a Escritura dizendo, espero que se torne palavra no seu coração, que você compreenda que sempre fazer o bem, que sempre fazer aquilo que a palavra de Deus, que aquilo que as Escrituras dizem para nós, aquilo que Deus gerado em nós, que é o amor, nunca pode ser mudado pela maldade do mundo. Porque o mundo, meus irmãos, ele é moralmente caído. A tendência natural do mundo é que a maldade fique cada vez mais explícita. E nós vemos, basta você entrar no Facebook para você ver a agressividade do comentário das pessoas, a intolerância das pessoas. Quantas pessoas não respeitam opiniões, não respeitam a fala, não respeitam os pensamentos de outras pessoas. E vai piorar. E vai piorar, humanamente falando. Isso só pode ser mudado, isso só pode ser mudado através do amor que há em mim e você. Provérbios capítulo 14 não chega a falar que a palavra branda ela desvia o furor. O que eu e você temos que fazer como cristãos? Quando uma pessoa responder asperamente, o que eu tenho que fazer? Responder de uma maneira branda e mansa. Por quê? Porque isso vai desviar o furor daquela situação e aquela pessoa ela vai de alguma forma ser tocada. Ela vai falar, nossa, mas essa pessoa ela tinha tudo para responder e com certeza eu responderia dessa forma. Por que ele não respondeu assim? Isso será a ministração de Deus sobre a vida dela. Será Deus refletido em você. Aliás, minto, Deus em você refletindo nela. A sua atitude. Então a partir do momento que eu e você, nós entendemos que fazer o bem, meus irmãos, para nós, é manter a nossa essência, é preservar a nossa essência. Quando eu e você fazemos o bem, nós recebemos o bem. Existem ditados que eles são ditos de maneira como ditos populares, né? Mas na verdade tem grandes profundidades bíblicas, só não tem como eu posso falar, uma citação bíblica, né? Quando eu falo que quando você faz o bem, você atrai o bem. Na verdade isso tem um cunho bíblico, né? O cunho da semeadura, é uma lei que ela não falha, a lei da semeadura, que nós plantamos, nós colhemos, meus irmãos. E vale a reflexão do texto que nós lemos hoje. O que você quer que as pessoas façam por você, o que você quer que aconteça na sua vida, faça você primeiro. Faça. Você quer colher bondade na sua vida, seja uma pessoa boa. Você quer colher misericórdia na sua vida, seja misericordioso. Se você quer colher na sua vida compreensão, seja compreensivo. Você quer colher verdade na sua vida, seja verdadeiro. O princípio ele é bem simples. Jesus falando, ele de uma forma bem simples. O que ele diz? Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós. Então se você quiser, se você está questionando, olha, eu não recebo isso da minha vida, analise o que você está fazendo em relação aos outros. Ah, mas ninguém me ouve. Mas será que você é uma pessoa que ouve as pessoas? Ah, mas ninguém me compreende. Será que você é uma pessoa que compreende as pessoas? Ah, mas, sabe, ninguém me dá misericórdia. Eu erro, as pessoas me julgam. Mas você, quando erram com você, como que é a sua atitude quando alguém erra com você? Você dá uma segunda chance? Você tenta compreender o que motivou aquela pessoa a errar com você, ter aquela atitude com você? Você tenta ter a compaixão de se colocar no lugar da pessoa para tentar compreender o porquê que aquela pessoa fez aquilo, ou porque aquela pessoa é daquele jeito. Uma frase que meu falecido pai sempre dizia: dê às pessoas o benefício da dúvida. Quando alguém errar com você, tente compreender por que essa pessoa fez isso comigo. Antes de reagir com ira, com ódio, antes de você, tente analisar o que motivou essa pessoa a fazer, e conhecer, tentando compreender e analisar, para que você não venha julgar essa pessoa precipitadamente. Para que talvez você, quando se remeter para a situação daquela pessoa, talvez você fale, olha, talvez eu fosse agir da mesma forma. Quem nunca viu alguma pessoa explodir, ter assim um acesso de ira, reagir violentamente ou asperamente a uma situação, e depois você ficar sabendo que essa pessoa teve um problema grave no celular, está de repente com um filho acamado, com o filho doente, está com as contas atrasadas, está com, enfim, com um problema grave na sua casa,
e ela acaba respondendo a uma demanda da vida de maneira violenta, e ali você entende, você fala, olha, eu também faria da mesma forma, ou até pior. Mas quando você se dá, você investe em tentar compreender, em tentar socorrer aquela pessoa. Por isso que a palavra de Deus ela é bem simples. Nesse ponto eu não vou me avançar, até porque o que eu tinha que falar já foi dito. Mas que fique essa mensagem hoje, da proporção. Se eu tenho recebido, se eu tenho colhido aquilo que verdadeiramente eu tenho feito. Analise hoje, nós vamos orar daqui a pouco. Eu peço que essa análise seja feita por cada coração aqui. Aquilo que você tem exigido, às vezes até do próprio Deus, e fala, Deus, isso não tem acontecido na minha vida, as pessoas não têm feito isso para mim. Que Deus te mostre se você tem feito isso com as pessoas e se a motivação tem sido legítima que você tem feito pelas pessoas. Aquilo que você tem feito, se realmente a motivação é por amor, é por uma motivação legítima. E, meus irmãos, e por que você não tem colhido esse retorno? Porque se você não tem colhido, feita pela motivação certa, está no tempo certo de Deus, aí você precisa questionar realmente Deus. Porque alguma coisa está errada. A promessa da palavra dele que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Isso é promessa de Deus. E a Bíblia diz que não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de ser a imagem e semelhança dele. Porque é o tempo certo, ao tempo, e esse tempo é dele. Porque muitas vezes você acha, Senhor, eu cansei, eu já fiz muito bem, eu não acredito, nossa, eu ajudei tanta pessoa, e não é possível, é hora de eu prosperar. Eu já ofertei na vida de tanta gente, eu já passei tanta dificuldade, mas é a hora agora de eu ter dinheiro. E não é a sua hora, não é o seu tempo. É Deus, é no tempo de Deus. Porque Deus sabe o tempo certo de te abençoar, o tempo certo de te dar o presente. Nós falamos o que você quer receber. Deus sabe o momento certo do qual você vai estar preparado para receber aquilo que você tanto acha que é seu de direito. Amém, irmãos? Então eu peço que os irmãos que estão aí online curvem as vossas cabeças e orem dessa forma. Deus, visita o meu coração. Me mostra aquilo que tem faltado eu fazer pelos outros, eu tenho cobrado como que direito meu, que eu tenho achado injusto no meu coração. Me mostra, Senhor. Me mostra, Senhor meu Deus, e acalma o meu coração. Senhor meu Deus, o Senhor meu Pai. Pai, eu oro a Ti novamente, pedindo, Pai, que essa palavra, ela traga para nós uma reflexão. E que se torne palavra de Deus em nós. Que venha nos mostrar, Senhor, que muitas vezes exigimos recompensas que não são legítimas nossas. Exigimos ser compreendidos quando não temos disposição nenhuma em compreender os outros. Exigimos companhia, mas não temos disposição nenhuma em ser companheiros. Exigimos amizade quando não somos amigos, Senhor. Exigimos misericórdia, mas quando erram conosco somos juízes competentes na hora de julgar, Senhor. Pai, ajuda-nos, ó Pai, a não sermos hipócritas. A cobrar dos outros aquilo, ó Pai, que não temos oferecido. A cobrar dos outros aquilo que não temos estendido aos outros, Senhor. Pai, e a promessa da Tua palavra, aquele que semeia o bem, ele vai colher bem. E isso é diante do Senhor, é com o Senhor. E o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, é a promessa do Senhor. E a Tua palavra, ela não muda, porque o Senhor não muda, Senhor. Então, Pai, dê esperança a todos que estão ouvindo aqui. Talvez muitos aqui, Pai, tenham feito sempre o bem. Muitos aqui, meu Pai, têm procurado semear a justiça, semear, meu Pai querido, a bondade, o amor dos relacionamentos. E, Pai, muitas vezes tem sido traído, muitas vezes, ó Pai querido, tem sido, ó Pai querido, não tem recebido aquilo que tem plantado, meu Pai querido, Pai eterno. Pai, mas eu sei que é promessa a Tua palavra, no Teu tempo certo. Se todos que estão aqui, meu Pai, que não venham desfalecer, não se deixem mudar, não se deixem, meu Pai, de praticar o bem, porque o mal os alcançou, Senhor. Eu sei que receberão do Senhor o melhor. Receberão do Senhor aquilo que é direito e aquilo que é bênção na vida de cada um, Senhor. Então nos ajuda, meu Pai querido, nesta noite, a fazer essa análise sincera, honesta conosco, meu Pai. Sem hipocrisia, sem farisaísmo, Senhor. Para que possamos, ó Pai, diante do Senhor, no nosso secreto, desnudar a nossa alma, nossos sentimentos, motivações, muitas vezes imundas, Senhor. Mas diante das pessoas nos mostramos, ó Pai, como pessoas limpas. E como diz a Tua palavra, às vezes como sepulcros caiados, fazendo bons atos, ó Pai, mas o coração cheio de rapina, de más intenções, desejos de vanglória, Senhor. Então, bondoso Deus e Pai eterno, que essa palavra nos confronte de uma maneira tão poderosa, que sejamos impedidos, que sejamos, ó Pai, encorajados de uma maneira tão irresistível, meu Pai, que a única saída seja mudar.
seja ser melhor, meu Pai, em Ti, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.